Bruno, tudo bem? Estou aqui com o Sudoku que você pediu ajuda. Eu resolvi gravar um vídeo que pode ser útil para mais alguma pessoa. Veja só, você chegou até este ponto com seu Sudoku. Com a diferença que aqui eu completei todas as possibilidades das demais casas vazias. Então, caso você complete todas as demais casas, você vai chegar nesse padrão. Eu quero que você observe estas casas destacadas, ou seja, as casas coloridas. Nós temos aqui um padrão que é conhecido como XYZ Wing, ou ala XYZ, onde a casa verde aqui é considerada o pivô. A casa verde é o pivô, as casas rosas são as pinças. Qual que é o padrão? Veja que a casa verde tem o 3, 5 e 6. E essas casas rosas, esta casa rosa aqui no bloco 2 tem o 3 e o 5, e a casa rosa aqui no bloco 8 tem o 5 e o 6. Então veja que nas duas casas rosas tem o número 5 alternando com os outros dois números 3 e 6. Então, neste caso, o 5 fazendo parte do pivô. Aí veja qual que é a consequência. A consequência é que a casa que contém o número 5 e consegue ver o pivô e as duas pinças, o 5 poderá ser eliminado. Neste caso, essa casa amarela aqui no bloco 2 não pode conter o número 5. Por que não pode conter o número 5? Veja só. Observe a casa verde. Se na casa verde, como ela tem três possibilidades, o número 3, 5 e 6, então vamos supor que a casa verde seja o número 3. Se a casa verde for o número 3, veja que a casa rosa aqui no bloco 2 tem que ser o número 5, né? Então, se a casa rosa no bloco 2 for o número 5, veja que a casa amarela não pode ser o número 5, tem que ser o número 1. Até aí tudo bem, não é isso? Então, se a casa verde for o número 3, a casa amarela não pode ser o número 5, tem que ser o número 1. Mas caso seja o número 5, veja, se a casa verde for o número 5, automaticamente a casa amarela não pode ser o número 5, tem que ser o número 1. Mas a casa verde tem como possibilidade de número 6, veja. Se a casa verde for o número 6, veja que a casa rosa, aqui no bloco 8, não poderá ser o 6, será o 5. Então, se a casa rosa no bloco 8 for o 5, veja que a casa amarela também não poderá ser o 5 e terá que ser o número 1. Qual que é a conclusão? A conclusão é que essa casa amarela não pode conter o número 5. Então, a casa amarela tem que ser o número 1. Daí, segue a solução do jogo. Ou seja, a casa amarela não pode ser o número 5, tem que ser o número 1. Conseguiu compreender? Então, a lógica é basicamente esta. Porque se a casa amarela for o número 5, a casa rosa no bloco 2 tem que ser o número 3. E a casa rosa no bloco 8 tem que ser o número 6. Então, aí na casa verde vai ficar vazia, né? Porque ela não poderá ser o 3, porque já teria um 3 aqui na casa rosa. Não poderá ser um 5, porque já teria um 5 aqui na casa amarela. E não poderá ser um 6, porque já teria um 6 na mesma coluna nesta casa rosa aqui no bloco 8. Consegue compreender até aí? Então, por esta razão, podemos eliminar o 5 aqui da casa amarela. É mais uma maneira de enxergar essa técnica. A lógica da técnica é essa. Para que você possa compreender. Veja, a casa amarela não pode ser o número 5. Porque caso a casa amarela seja o número 5, a casa rosa no bloco 2 terá que ser um 3. E a casa rosa no bloco 8 terá que ser um 6. Pois não poderá ser um 5, porque o 5 já teria um 5 na mesma coluna aqui na casa amarela. Então, se a casa amarela é um 5, a casa rosa no bloco 2 é um 3 e a casa rosa no bloco 8 é um 6, veja que a casa verde ficaria vazia, porque ela não poderia conter o número 3, porque já teria um 3 aqui na casa rosa no bloco 2, não poderia conter o 5, porque já teria um 5 aqui na casa amarela, e não poderia conter o 6, porque já teria um 6 na mesma coluna na casa rosa aqui no bloco 8. Sendo assim, então, esta casa amarela só pode ser o número 1, então você coloca aqui o 1,
e daí você pode prosseguir com a solução do jogo. Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou esclarecer. Um abraço e até o próximo.